E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Ok. Espero que todos estejam bem, porque hoje nós vamos falar de transformações, hoje nós vamos falar de mudanças, hoje nós vamos falar de um período cheio de novidades na história. Nós vamos falar de um período, então, onde nós temos um processo de aceleração das transformações, das tecnologias, do conhecimento, da produção, ok? E quais as consequências desse período? De que período eu estou falando? Estou falando das mudanças e transformações que ocorreram no mundo entre os séculos XIX e o século XX. Pois bem, antes de eu começar de fato a falar dessas transformações, falar desse período histórico, eu quero fazer uma pequena introdução com vocês. Vamos lá. O ser humano, ele sempre procurou produzir. Ele vive em sociedade e tudo mais, ok? Eu quero que vocês se lembrem de que forma ocorreu a primeira Revolução Industrial, ou por que ela ocorreu. Vamos lá. Eu tenho, desde o final da Idade Média, o surgimento de uma classe social que vai, de certa forma, assumir a liderança do sistema econômico ou das trocas comerciais e que vai consolidar aí aquilo que nós chamamos hoje de capitalismo. Okay? Essa classe social é a burguesia. A burguesia, ela percebeu, desde o renascimento comercial e urbano, após a consolidação desse comércio, ela percebeu que ela poderia lucrar muito com a produção, que quanto mais ela produzisse, mais ela poderia lucrar. Com isso, e aí, com os avanços científicos e tecnológicos, nós temos no século XVIII a máquina a vapor como o grande salto tecnológico do período, o grande salto tecnológico da produção, o que fez com que a burguesia capitalista, que investia nessa máquina, na indústria, na produção, acabasse tendo aí grandes lucros. Então, eu tenho aí na primeira Revolução Industrial um fato extremamente importante. O surgimento da indústria, o surgimento da máquina a vapor e a capacidade de produzir mais. E quanto mais eu produzo, mais eu vendo. Desde que eu tenha mercado consumidor. Pois bem, entre o período da primeira Revolução Industrial, que foi meados do século XVIII, até o período que nós vamos falar, que é meados do século XIX e início do século XX, então segunda Revolução Industrial, eu vou ter o avanço aí dessa indústria, não vai deixar de ter um desenvolvimento industrial, um avanço nas pesquisas científicas nesse sentido. E aí nós teremos, então, a utilização da ciência para produzir riqueza. É uma nova forma de ver a ciência. Que forma é essa? A partir, então, de meados do século XVIII e principalmente durante o século XIX, nós vamos ter a ciência sendo vista como uma ciência utilitarista. O que isso significa? Que os cientistas vão parar de pesquisar apenas para conhecer ou produzir inovações, mas a fim de que essas inovações, essas tecnologias produzidas, possam produzir riqueza, ou seja, que aquele conhecimento seja transformado em riqueza. Essa ciência é conhecida como a ciência utilitarista. Antes desse período, a ciência, essa noção de utilidade da ciência ou de uma ciência utilitarista era inclusive mal vista pelos cientistas. Porém, no século XIX durante aí o século XX, essa visão acaba sendo transformada, principalmente pelos processos que eu já citei aí, primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Ok, vamos entender então a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, ela ocorre em meados do século XIX, ela prossegue aí, principalmente com uma intensidade a partir de meados do século XIX, e vai aí até o início do século XX. Depois nós temos aí outros processos, outros avanços tecnológicos, mas o que marca essa segunda Revolução Industrial é a produção em massa. E por que ela ocorre? Vamos tentar compreender esse processo. Vamos lá. A Inglaterra, nós temos a Europa, que é um território relativamente pequeno, onde nós tivemos
o avanço aí dessa primeira revolução industrial, e um século após essa primeira revolução industrial, nós temos alguns polos industriais que estão competindo entre si. Basicamente, a Inglaterra, a França, a região da Sardenha, que hoje nós vamos falar que é a Itália, e a região da Prússia, que hoje nós vamos chamar de Alemanha, né? Basicamente, essas regiões, então, elas estão produzindo, elas têm indústrias produzindo mercadorias, produzindo conhecimento, e a partir desse conhecimento, mercadorias para serem vendidas, e elas estão disputando o mesmo mercado consumidor. O que acontece? Acontece que numa disputa por esse mercado consumidor, e aí nós temos que lembrar aí da influência do liberalismo, as ideias liberais que surgem no iluminismo e tudo mais, liberalismo econômico, liberalismo político, né? Toda essa noção do Estado liberal que surge que se estabelece no século XIX, vai permitir então essa disputa, essa competição entre os capitalistas, os burgueses desses diversos países. Não podemos esquecer a Holanda também, que também vai ter aí as suas indústrias, e a Bélgica. Então, nós temos diversos núcleos industriais num curto território e disputando basicamente o mesmo mercado consumidor. O que esses capitalistas vão fazer com os lucros que eles vão ter? Eles vão investir em conhecimento científico. Eles vão financiar pesquisas científicas, vão financiar laboratórios científicos, vão financiar cientistas para produzirem conhecimento e tecnologia, e essa tecnologia para ser comercializada. Nós teremos as patentes aí de novas tecnologias, de invenções e tudo mais, ok? Inclusive, muitos governos desses países vão financiar essas pesquisas também. Por quê? Qual que é a ideia do governo, então? Esses governos, eles querem assumir o topo, a pirâmide, ser a maior potência mundial, né? E aí, numa sociedade que depende desse consumo, que depende das riquezas produzidas, né? Aquele que mais produz e que mais vende, que tem o maior alcance, que tem o maior mercado consumidor, ele obviamente será aí a grande potência mundial. Só que esse processo, ele é longo, ok? Nós temos ele aí desde a primeira Revolução Industrial e segue adiante, até antes. Pois bem, o que isso produziu, né? O que essa corrida científica, se podemos chamar assim, né? Essa disputa entre os capitalistas, entre os industriais, entre os governos, por novas tecnologias produziu? Produziu muita tecnologia. E aí eu tenho uma aceleração na produção e no desenvolvimento de novas tecnologias. Durante a segunda metade do século XIX, vai ser muito comum as grandes feiras de conhecimento, onde são apresentados os produtos, as inovações, né? E para o mundo inteiro. E isso vai levar, por exemplo, na virada do século, no ano de 1900, a uma grande exposição universal dessas novas tecnologias. E olha que interessante, né? Entre as tecnologias descobertas, ou entre os avanços dessas tecnologias, nós vamos ter, por exemplo, a energia elétrica, nós vamos ter o motor a combustão, e aí o desenvolvimento dos veículos, dos carros. Nós vamos ter também, nessa segunda revolução industrial, o telefone, certo? O telégrafo, o telefone, que são meios de comunicação. Então nós teremos uma aceleração na forma de comunicação entre o mundo, então já acelerando um processo de globalização. Nós teremos aí a descoberta, não podemos deixar de fora, né, da máquina fotográfica, do próprio cinema, né, as tecnologias utilizadas para a produção de filmes. Tudo isso, todo esse avanço tecnológico, ele ocorre entre finais do século XIX e início do século XX. Pois bem, galera, imaginem vocês a disputa por matéria-prima,
por recursos naturais, né, são matérias-primas, por mão de obra e por mercado consumidor. Ok? Tudo isso vai levar a um outro conceito, uma outra fato histórico desse período, que é o neocolonialismo e o imperialismo do século XIX, que já já eu vou comentar com vocês. Essas novas descobertas, esses novos avanços tecnológicos, essas novas possibilidades econômicas, inclusive, porque o mercado se aquece, e aí nos grandes centros europeus, como Paris, Londres, né, e tantas outras cidades aí industriais, o que vai acontecer? Nós vamos ter um otimismo. Esse otimismo pertence a quem? Basicamente à classe burguesa. A classe burguesa terá um otimismo quanto ao futuro, né? De que esse cientificismo, essa confiança na ciência, essa ciência utilitarista produzirá uma sociedade sem males, uma sociedade mais homogênea, uma sociedade mais harmoniosa e com acessos e possibilidades infinitas. Ok? A esse otimismo, a esse avanço dessa ciência, a esse cientificismo, nós vamos dar o nome, vai ficar conhecido como a Belle Époque. Belle Époque, certo? Em francês. O meu francês é péssimo, mas vamos lá, galera. O que significa que a bela época, né? Do mundo mais florido, das perspectivas boas, de que tudo ocorrerá bem, que o mundo não terá mais problemas, ok? Beleza. Pausa aí. Essa é uma perspectiva, e essa perspectiva vai ser vendida pelo mundo todo. De certa forma, boa parte do mundo vai comprar essa ideia, né? E a própria Paris e a própria sociedade parisiense, a partir dessa lógica, vai influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, certo? Porém, nós temos um questionamento a fazer a esse processo, a esse período, ok? Que é justamente o outro lado dessa bela época, que é a vida dos trabalhadores na indústria, se tratando da Europa. É justamente nesse período, por conta da vida, do cotidiano desses trabalhadores, desses proletariados, que não tem seguro-desemprego, que não tem garantia de férias, que não tem garantia de salário mínimo ou mínimo de horas trabalhadas. Não existem leis trabalhistas, ou as poucas leis que existem, pouco efeito tem. E essa sociedade, esse lado da sociedade do proletariado, eles não desfrutam dessa bela época, eles não desfrutam desse avanço tecnológico, dos bens de consumo, eles não desfrutam do otimismo que é gerado dentro dessa outra classe, da classe da burguesia e dos capitalistas. Pois bem, enquanto crítica a essa sociedade, então, nós vamos ter lá em 1848, um marco histórico, né? A Karl Marx e Friedrich Engels produzindo o Manifesto Comunista, né? Antes disso já vem algumas críticas a respeito desse processo da vida e da exploração dessa mão de obra do ser humano. Qual que é a grande crítica, e resumindo, porque a aula não é sobre marxismo, a aula não é sobre Karl Marx, né? É que as pessoas se tornaram mercadorias. A partir do momento em que elas estão trabalhando para produzir, elas trabalham um monte para produzir algo que elas não têm acesso, né, que elas acabam não tendo conhecimento, e o que elas ganham, ou em troca, né, não é suficiente nem para viver direito, né? Então, essa mercadoria, que é a mão de obra, que tem abundância, né, e são mal pagas, e você acaba não tendo uma vida boa, uma vida com qualidade, que era a promessa, né, dessa sociedade, ela acaba sendo questionada, e aí então o Karl Marx e o Friedrich Engels, principalmente, vão desenvolver aí a crítica ao capitalismo por conta disso, ok? Ora, outra ideologia ou outra
forma de pensar que surge ou que aflora nesse momento, muito por conta dessas disputas, né, dessas disputas entre os países por hegemonia, por poder, é o nacionalismo. A ideia de pertencimento a uma nação, né? Mesma cultura, mesmas tradições, mesmos costumes, mesmas origens, mesmas línguas, né? Essa noção, esse nacionalismo vai levar a um processo de unificação tanto da Itália quanto da Alemanha. Particularmente na unificação da Alemanha, nós teremos aí a Guerra Franco-Prussiana, né? Onde os reinos e os principados germânicos vão se unir para lutar contra a França, e aí ao vencer essa França, liderados por Otto von Bismarck da Prússia, que é o primeiro-ministro da Prússia, e o príncipe, o governador da Prússia, Guilherme, eles vencem a França e aí eles unificam a Alemanha em 1871, formando aquilo que nós chamamos do Segundo Reich alemão, né, que é o Império Alemão desse período, liderados por Guilherme I, certo? Vamos lá. Nesse conflito, a Alemanha anexou 2 territórios muito importantes para a França. A Alsácia e Lorena, que é um território com muitos recursos minerais, uma base mineral muito importante para a produção industrial. E isso vai levar a França a um sentimento de revanchismo. Esse sentimento de revanchismo vai reaparecer lá no processo anterior à Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, e é uma das coisas que levam a França a entrar no conflito, gerando aí, né, o conflito da Primeira Guerra Mundial. Fora isso, nós temos que pensar que outra coisa que impulsiona esse nacionalismo é o aumento da concorrência industrial pelo comércio, pelo mercado consumidor e pelas fontes de recursos naturais. E da onde saem essas fontes de recursos naturais? Essas fontes de recursos naturais, basicamente, nós vamos falar que é a África e a Ásia. Nesse processo, nós vamos ter o processo de neocolonialismo da África e da Ásia, onde as potências europeias, né, vão aí disputar esses territórios, disputar o domínio político e econômico sobre esses territórios para poder explorar isso, ok? É nesse momento que nós vamos ter uma europeização do mundo. A Europa se tornará o centro desse mundo globalizado, né? E aí o conceito de eurocentrismo será difundido. Nós não podemos esquecer que a Europa vai acabar influenciando muito a cultura, principalmente do mundo ocidental. E isso é consequência desse processo. Fora isso, as transformações que ocorrem ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter os Estados Unidos se desenvolvendo muito tecnologicamente também, né? Tanto avanço territorial quanto tecnológico. E aí eu não posso esquecer da doutrina Monroe, que é a ideia da América para os americanos, que é uma política implantada pelo presidente Monroe nos Estados Unidos, onde ele incentiva os países recém-declarados independentes, lá do processo de colonização europeia, né, a se desvincular da dependência europeia econômica, e aí, né, o grande parceiro econômico que eles teriam seria o próprio Estados Unidos, ok? E esse imperialismo norte-americano nas questões do continente americano. Pois bem, outro país que também tem um grande avanço tecnológico nesse processo é o Japão, com a Revolução Meiji. Ok, galera? Basicamente, é esse o contexto. Nós não podemos esquecer que dentro desse contexto, principalmente do domínio da África, nós vamos ter o desenvolvimento de uma teoria científica conhecida como darwinismo social, que, na verdade, é uma teoria pseudocientífica. Naquela época, eles aceitavam isso enquanto ciência, uma ciência que determinava que o caucasiano, o homem europeu branco, ele era mais desenvolvido do que as outras etnias. Na época, o termo raça era comum, né? Então, tem aí uma teoria as teorias raciais,
sendo desenvolvida e justificando, inclusive, o domínio europeu sobre o povo africano e sobre os demais povos. Ok, galera? É isso aí. Muito obrigado. Fiquem bem e bons estudos.